Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Está aqui o homem de Deus, amém? Vai pensar nessa noite. Esse pastorzão querido, amém? Quem está com a gente, ele com a gente aqui no aniversário, né, pastor? Olha, estava ontem com a gente lá e algo profético aconteceu ontem, né, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por esse homem de Deus. Pediu a pastora Carol, vem aqui orar pelo pastor dessa noite, amém? Que vai ministrar a palavra. Quem quer nessa noite que o Senhor fale contigo, te dê direcionamento através da palavra de Deus? Aleluia. Vamos orar. Graça e paz, igreja. Amém. Estenda sua mão para cá. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, Senhor, nesta noite preparada por ti, Senhor. Cremos que a tua palavra já foi ministrada no coração do teu servo, Senhor, que irá ministrar sobre as nossas vidas nesta noite. Pai, que ele seja usado e ousado em ti, Senhor, para falar nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Usa-o tremendamente neste lugar, como assim o Senhor tem usado, Pai. Que ele venha diminuir e o Senhor crescer sobre a vida dele, Pai. Enquanto aqui ele estiver, guarda a sua casa, guarda a sua família, Pai. Que os seus sonhos, Senhor, sejam, Senhor, aqueles que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Que tudo aquilo que ele colocou diante de ti, Senhor, seja realizado por ti, Senhor, para o louvor da tua glória, Pai. Nós te agradecemos porque cremos que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Glória. Sempre somos assim, Pastor Alexander. Pastor Alexander. Que Deus te use. Poderosamente. Nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo do Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 19. João 20, versículo 19. Ao cair da tarde, naquele dia que era o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eu quero dizer para a igreja Casa do Pai: paz seja convosco. Glória a Deus. Shalom. Paz seja convosco. Graça e paz. Se você observar o momento que os discípulos viviam, as portas haviam sido trancadas. Por quem? Pelo inimigo? Não. Por eles mesmos. Porque eles estavam com medo. Quem tem medo, tranca as portas. Mas a boa notícia é que Jesus não tem problemas com portas fechadas. Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Se por alguma razão você foi ferido, machucado, afrontado, injuriado, injustiçado, se encontra decepcionado ou desanimado, se você recuou, se você se amedrontou e fechou as portas, profeticamente eu quero declarar sobre a sua vida: paz seja convosco. Amém. Paz seja convosco.
Quando você cumprimentar, eu quero desafiar você nessa noite. Quando você cumprimentar o seu irmão, de hoje em diante, dizer para ele, paz do Senhor, ou shalom, ou graça e paz, ou paz de Deus, lembre-se que você está dizendo para ele que o Senhor, o príncipe da paz, está presente. E o texto bíblico nos ensina que ele veio nos trazer paz. Não como o mundo, mas ele veio trazer uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, o crente, ele vive em paz no meio da tormenta. O crente, ele vive em paz no meio da tempestade. O crente, ele vive em paz no meio da prova, do vale, do deserto. Receba shalom nessa noite. E que você possa, sempre que cumprimentar o seu irmão em Cristo, liberar essa palavra profética sobre a vida dele. Que a paz que excede todo entendimento repouse sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre os seus bens, sobre a sua parentela. Shalom. Recebam a paz. Ah, mas eu não estou entendendo. Então é de Deus, porque essa paz excede. Se você entendeu, significa que não é essa paz. Se você não está entendendo nada, pode ficar mais tranquilo, porque no dia que você entender, não é de Deus, porque a paz que Ele dá, ela excede todo entendimento, ela está além do entendimento. E o que Deus tem para você excede o entendimento. Paulo escreve que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele também nos deixa um ensinamento, que aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que tudo, segundo outra tradução, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, conforme o seu poder que opera em nós. Eu não sei quais foram as razões, eu quero iniciar essa ministração orando com você. Eu não sei quais foram as razões que te levaram a fechar as portas. O texto diz que os discípulos fecharam as portas porque eles estavam com medo. Pode ser que seja medo na sua vida, pode. Pode ser que seja uma ferida, pode. Pode ser que seja uma desilusão, uma decepção, pode. Mas não importa. Porque o Senhor Jesus nessa noite está aqui. Ele não tem problemas com portas fechadas, e hoje ele te dá a oportunidade de ativar a sua fé. Aleluia! Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre promessa, mas a promessa se cumpre na vida daquele que tem fé. Não é à toa que a palavra nos ensina que o meu justo viverá pela fé, e também nos diz que sem fé é impossível. Portanto, ainda em pé, receba shalom, receba a presença, receba a graça, receba renovo, receba refrigério, receba cura, receba restauração, receba restituição, receba autoridade, receba poder, porque estes sinais seguirão os que crerem, diz o Senhor Jesus Cristo.
Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, disse ele, que nós faríamos obras semelhantes e até maiores. Há um mover profético sobre esta casa na noite de hoje. Não permita que o medo te impeça de receber Shalom. Não permita que a dúvida, porque aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, ele vem e vai. Não permita que a dúvida te impeça de receber nessa noite Shalom. Não permita que as feridas produzidas pela sua história te permitam de receber nesta noite Shalom. Não permita. Não permita, como Jacó, ele não permitiu que aquele anjo fosse embora enquanto ele não fosse abençoado. E diz o texto que ele lutou e ele prevaleceu. Não permita que a presença do Senhor se aparte de você sem que antes você seja ministrado. Você é aquele que sempre olha para um lado, para o outro, vê Deus agindo na vida de fulano e de Beltrano e nunca chega a sua vez. Eu quero te dizer que o seu momento é hoje. O seu tempo é este, a hora é esta e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses em quem o Pai procura. Seja você nessa noite um verdadeiro adorador e receba Shalom. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda a adversidade, toda a malignidade, toda a barreira, caia por terra agora em nome de Jesus. Que a tua igreja seja restaurada, seja ministrada, seja curada, seja abençoada, impactada, e que se cumpram as suas promessas em nome de Jesus. Toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus, e que o fluir do teu Espírito possa tocar em cada coração, em cada família, em cada lar aqui representado nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Receba Shalom. Abre os seus olhos, pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Capítulo 55. Isaías capítulo 55. Glória a Deus. Versículo de número 11. Diz a palavra de Deus: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Repito, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. De novo, a palavra paz. Aleluia. A palavra do Senhor está escrito. Ela não voltará vazia, sem que antes ela cumpra. Sabe, queridos, isso é algo difícil de acreditar. Mas entenda uma coisa: promessa tem tempo. Eu vou repetir: promessa tem tempo. Aleluia. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso na noite de hoje. E Deus anda, digamos
assim, pregando umas peças neste que vos falo, porque ultimamente as ministrações que eu preparo não são ministradas, acabam sendo mudadas pelo soberano e eterno Deus. Não era isso que nós tínhamos reservado para ministrar na noite de hoje, mas eu creio que Deus sabe qual é a palavra que a igreja precisa ouvir. No final do ano passado, Deus me deu uma palavra e Ele disse: 2023, o ano do cumprimento das promessas. Para quem já está há tanto tempo na caminhada, às vezes se torna um pouco difícil de acreditar. A gente tem uma tendência de começar a achar que algumas promessas estão ali porque estão ali, mas que nunca se realizarão. Será que isso só acontece comigo? Acontece com você também? Você recebeu uma promessa há X tempo atrás e você já começa a achar que aquilo ali, talvez, quem sabe, possivelmente não vai acontecer. Você já passou por essa experiência? Esse texto diz aqui que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. No final do ano passado, Deus me deu essa palavra, que 2023 seria o ano do cumprimento das promessas. Vou contar uma experiência para vocês antes da gente prosseguir. Quando eu recebi essa palavra, eu fiz como muitas vezes eu digo: amém, Senhor, e coloco a palavra, alguns usam a expressão, no óleo, né? Eu, durante a pandemia, fui inquietado pelo Senhor e comecei a desenvolver um trabalho pelas redes sociais de ministração da palavra de Deus. Isso lá pelos idos de março de 2020, quando chegou ao Brasil a tão temida pandemia causada pelo novo coronavírus. Quando as portas foram fechadas por causa de um vírus, Deus disse para mim claramente, lá pelos idos de março de 2020, pregue o Evangelho. Eu pensei, falei, eu acho que eu estou infectado por algum vírus, que não é o coronavírus, mas que abalou meu entendimento. Como é que eu vou pregar o Evangelho agora, Senhor, no meio de uma pandemia? Foi aquela época, vocês devem se lembrar, em março, que até os templos foram fechados. Então eu pensei, Deus, será que o Senhor anda acompanhando o noticiário? Será que o Senhor deu um problema aí na conexão do Wi-Fi aí no céu? O Senhor tem lido as notícias? O Senhor não sabe que nós estamos no meio de uma pandemia e sequer eu posso entrar num templo para ministrar e pregar a palavra, ou tampouco numa praça pública, porque também não podia fazer reunião, nem em local aberto. Aí o Senhor disse: vá para as redes sociais. Aí eu olhava para o meu celular, Senhor, agora fica complicado, eu não sei nem por onde começa, eu não sei nem onde aperta o botão. Aliás, eu não acho nem botão nesse aparelho. Eu fico impressionado, tem gente que faz com dois ao mesmo tempo, eu não dou conta de um. Vocês não sabem, vocês estão assistindo aí, mas quem está assistindo aí, o nosso técnico. Feito Abraão conversando ali com o Senhor a respeito, né? De poupar ou não poupar as cidades de Sodoma e de Gomorra. E se tiver 50 justos, o Senhor poupa a cidade, se tiver 40, se tiver 30. Eu fui ali tentando, né, alinhar uma situação
dizendo: Deus, tá bom, se fizer 3 vezes por semana, tá bom, dia sim, dia não, tá bom, não, é dia sim, dia também. Só para encurtar a história, foram 1000 lá da Paraíba, especificamente da grande João Pessoa. Deus falou com ela. Quando eu estava perto de completar 1000 dias, a última campanha, antes de chegar aos 1000 dias, nos últimos 30 dias, a gente começou um trabalho específico, uma campanha cantando em harpa, inclusive aí as nossas situações aí de pessoas mais antigas, com cheiro de naftalina, vão lembrar, né? Eu ontem saí do evento pós-marcha cheirando naftalina com as canções do Kadosh, misericórdia. Década de 80, o Silas falou, eu falei: meu Deus, eu lembro dessa época, estou ficando velho. E Deus falou: uma pastinha essa história. E agora vem comigo uma viagem no tempo. Quando eu tinha exatamente a idade do meu filho, que hoje foi fazer Enem. Vocês têm uma ideia da diferença de idade, né? Deus falou comigo e me fez uma promessa. Aleluia. Eu tinha um plano para a minha vida. Eu fiz um programa, um projeto para a minha história. Eu queria ser médico. Eu me preparei todo o ensino fundamental, o ensino médio. Estudei, me dediquei. Porque eu queria ser médico, eu queria passar no vestibular para medicina. Na minha época não tinha Enem, não tinha essas coisas. Era na raça, era só o vestibular. E quem não tinha grana para pagar a faculdade particular tinha que se aventurar numa pública. E o desafio era grande. Mas Deus disse não. Quantos aqui já ouviram um não de Deus? Deus disse não. Quando eu tinha idade dele, 17 anos. Deus disse não. Quando a gente faz uma prova, a senhora Carol, que é diretora de escola, quando a gente presta um concurso, faz um vestibular, tem 2 possibilidades. Ou a gente é aprovado, ou eu descobri que tem uma terceira. A gente pode ser deletado. Vocês estão rindo, mas não é bom ser deletado. Eu fui deletado. Eu fiz vestibular em 5 diferentes universidades no início dos anos 90. O meu nome não apareceu em lista alguma em nenhuma delas. Até hoje. Eu fui todo empolgado, né, adolescente, medida besta, procurando lá no início da lista, os primeiros. Procura, não tá. Vamos reprovados. Procura, não tá. O que aconteceu? Vamos no outro. No outro, 5. Falei: Deus, peraí, onde foi que eu errei? Você errou porque você não me perguntou se era isso que eu queria. O que você queria mesmo? Ah, Senhor, eu queria ser médico, eu queria trabalhar e desenvolver pesquisa para buscar cura para doenças. Deus disse claramente: eu não preciso disso. Eu preciso do teu coração na minha mão. Eu não te quero refém de plantões em hospitais, em clínicas. Eu te quero à minha disposição. Anda na minha presença e eu farei o que te apraz. Porque você será usado para curar pessoas pelo meu nome. Eu não preciso da ciência,
não preciso da medicina, porque eu sou. Pois é. E eu fiquei com essa palavra. 6 meses depois, prestei vestibular para direito. Nada a ver, né? Mas para Deus tinha tudo a ver. Quando eu fui ver o resultado, o nome não estava lá embaixo. Eu fui o 5º colocado. Anda na minha presença. Me formei em direito. Tentei seguir carreira. Também não deu certo. Fui fazer concurso. Tive uma curta carreira na Polícia Federal. Adoeci e fui aposentado por invalidez. Porque Deus tinha outro plano. Amém. Glória. Segui com o ministério sem entender muita coisa. Até que chegou o tempo de Deus. 2023, o ano do cumprimento das promessas. Qual era a promessa? Eu vou te usar para curar pessoas. Aleluia. Tá bom. Voltando à história. Essa pastora com quem Deus falou. Ouviu Deus falar para ela o quê? Traga esse homem aqui para Paraíba para ministrar nessa cidade. Só que eu não contei para ela. Mas Deus contou que ele venha ministrar numa conferência de curas e milagres. Entre a promessa e a realização foram 30 anos. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Promessa não envelhece. Promessa não tem prazo de validade. Eu confesso que nesses 30 anos perdi cabelo. O que ficou branco. Mas a promessa não envelheceu. A promessa permanece viva. Por quê? Porque em Isaías 55:11 está escrito: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida não voltará para ele vazia. Deixa eu falar um pouco sobre José. Quem conhece a história de José do Egito? José, quando tinha a idade do meu filho, que é a idade que eu recebi a promessa, teve um sonho. 17 anos. Ele sonhou. Primeiro ele sonhou com os feixes e depois com as estrelas. Num sonho ele atava um feixe, os irmãos atavam outros feixes, e os feixes de trigo que os irmãos atavam se curvavam e adoravam o feixe atado por ele. No outro sonho, ele era uma estrela, as outras estrelas se curvavam diante dele, e o sol e a lua. E ele foi contar esse sonho para os irmãos. Quanta inocência. E os irmãos que já tinham inveja dele passaram a invejá-lo ainda mais. Ele contou o sonho dele para o pai, para Jacó, que também me deu: será que até eu vou me prostrar diante de você, meu filho? Queridos, quando você recebe a promessa, o primeiro momento, sabe o que você tem que fazer? José, na inocência dos 17 anos, na pureza, ele contou o sonho. Mas não tem problema, porque Deus não perde o controle da situação. Os irmãos queriam matá-lo, depois acabaram sendo dissuadidos por outros irmãos: então vamos vendê-lo para que não repouse sobre nós o peso do sangue do nosso irmão. E ele foi vendido.
Você conhece a história de José? Entre o sonho e o palácio foram 17 anos. Ele recebeu o sonho com 17, foram 13 anos, perdão. Ele recebeu o sonho com 17 anos e ele só com 30 anos se tornou governador. Entre os 17 e os 30, esses 13 anos, ele foi escravo, ele foi injustiçado, sem fazer nada errado, prisioneiro na prisão. Não quer dizer que no processo vai ser fácil. Não quer dizer que você não vai receber aquilo que Deus te prometeu. Mas quer dizer que você precisa saber esperar. Oh, glória! Vocês acham que foi fácil para José esperar? Quando as coisas pareciam que iam melhorar, pioravam, né? Porque foi assim, ele foi vendido. Imagina você ser vendido pelos seus próprios irmãos de sangue. Mentiram para Jacó dizendo que ele tinha sido morto por uma fera e trouxeram aquela túnica tão linda que o pai fez para ele, toda suja de sangue, para mostrar para o pai. E ele foi para o Egito, no meio de um monte de outros escravos. Ele foi vendido como mercadoria. Potifar o comprou. Potifar era nobre da corte do faraó. E ele passou a servir Potifar. E parecia que a coisa tinha acomodado, não é mesmo? Porque ele começou a prosperar na casa de Potifar. Às vezes você acha que você está começando a prosperar, mas você ainda está na casa de Potifar. Não é isso que Deus tem para você. Deus não quer que você seja um bom administrador. Deus tem algo melhor. Calma. Glória! Porque depois você vai ler lá a história de José, para te trazer de volta a memória. O fato é que José começou a ser bem sucedido na casa de Potifar. Assim como eu também, em alguns momentos da minha vida, enquanto funcionário público, eu fui bem sucedido. Mas não era aquilo que Deus tinha para mim. Talvez você esteja vivendo um momento em que as coisas parecem começar a ficar bem, mas você precisa saber se é ali que Deus te quer de fato. Verdade. Deus não queria José na casa de Potifar, senão ele teria sido o quê? O melhor escravo do Egito. E não era esse o projeto de Deus para ele. Você quer ser o melhor escravo do Egito? Porque mesmo ele prosperando na casa de Potifar, ele era o quê? Hã? É isso que você quer? Não. Aí Deus falou, não, vou ter que mexer nesse negócio de novo. Aí ela se ligaita, né? Porque a esposa de Potifar era isso, nada mais, nada menos do que uma mulher, digamos assim, incontida, né? Ela se insinua para José. E José é um homem de princípios. Diz não. Nem contra Deus, nem contra o meu Senhor. Ela inverte a situação como se José tivesse tentado se deitar à força com ela. E interessante como Deus começa a colocar a mão dele nos detalhes. O normal seria o quê? Potifar matar José. Mas primeiro, Potifar amava José. Segundo, quando Deus dá nesse negócio, você não morre no processo. Aleluia. É verdade. Mas vai para a prisão. Às vezes fala assim, poxa, mas agora que tinha acalmado, piorou. Então posso te assegurar que Deus está nesse negócio. Glória. Desde que seja sem que você tenha dado causa. Porque se você se piorou porque você andou abusando, aí é outra história. Mas José não tinha feito nada errado. E ele foi parar na prisão. O interessante é que na prisão, aí começa de novo essa história de sonho. Uma coisa difícil, né? Sonhar. Tem alguém aqui que tem sonhos? Pois é. Mas sabe quando é que as coisas começam a acontecer em relação aos seus sonhos?
não é quando você sonha, mas é quando o outro sonha. Você já vai entender isso. Segura a onda aí. José, na prisão, ele começou a prosperar. É interessante, quando Deus está com alguém, onde quer que essa pessoa esteja, ela prospera. E se José ficasse por ali mesmo, ele seria apenas o melhor prisioneiro do Egito. Era isso que Deus queria para José? Então, chegam outros 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro. E cada um teve um sonho. E é interessante, você já percebeu que às vezes Deus te deu uma promessa, mas Ele usa você para ser canal de bênção, para responder a promessa do outro? Já aconteceu isso com vocês? Você tem uma promessa. E você não vê a hora de Deus começar a agir, mas ao invés disso, Deus usa você para dar resposta para o outro. Bem-vindo ao reino de Deus. O padeiro e o copeiro tiveram um sonho. O copeiro teve um sonho, José interpretou. O padeiro teve um sonho, José interpretou. Um seria reconduzido ao seu cargo no palácio, o copeiro. O outro seria executado pelo faraó, o padeiro. E ambos num período de 3 dias. E assim foi. Passados 3 dias. O padeiro é executado e o copeiro é reconduzido. Mas enquanto o copeiro era levado de volta ao palácio, ele estava saindo da prisão, José falou para ele: olha, não esquece de mim. Lembra de mim quando você chegar lá? Às vezes Deus permite que alguém esqueça de você, porque ainda não chegou o tempo do cumprimento da promessa. Aleluia! O fato é que o copeiro foi para o palácio e nem se lembrou de José. Sabe por que ele não lembrou de José? Vou te contar uma coisa. Porque quando o copeiro foi reconduzido, a vaga que tinha no palácio era de... Quem que tinha sido executado? A vaga de padeiro. E se José fosse para o palácio ser padeiro, ele seria o melhor padeiro do Egito. Era isso que Deus tinha para ele? Não. Então não se preocupe se alguém esqueceu de você por enquanto. É que ainda não chegou a sua vaga. Aleluia! Você sabia que Deus, Ele tem uma vaga certa para cada um de nós? Se não chegou o tempo, se a sua vaga ainda não está pronta, você tem que esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A vaga não era que Deus tinha para ele. Então fica na cadeia mais um pouco aí. E o mais um pouco parece pouco, mas são 2 anos. 2 anos e não é 2 anos no resort, talvez seja bom, mas 2 anos na cadeia. O fato é que, passados 2 anos, tem outro cidadão que tem um sonho, o faraó. Na verdade, 2 sonhos. E ninguém em todo o Egito é capaz de interpretar os sonhos do faraó. Ninguém em todo o Egito é capaz de entender aqueles sonhos. Aí, o copeiro lembrou de José. Enquanto servia, o faraó falou: olha, faraó, posso falar com o senhor? O senhor me dá a palavra? Pode falar. Quando eu estava na prisão, um hebreu interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. E aconteceu exatamente como ele disse que seria. Então o rei mandou chamar José. O faraó mandou chamar José. Porque então surgiu a vaga. Quantos creem que Deus está preparando a sua vaga? Abriu a vaga de José no Egito.
o faraó mandou chamar. Só que foram 13 anos, certo? Tem gente que não está pronto para esperar nem 13 dias. No meu caso, é um pouquinho mais de 30 anos. Quando abre a vaga, Deus manda te chamar. Abriu a vaga que estava preparada por Deus para José. E o rei mandou chamá-lo. E José interpreta os dois sonhos do faraó, que na realidade é um só. As 7 espigas, as 7 vacas, as vacas magras devorando as vacas gordas, as espigas mirradas devorando as espigas robustas, viçosas. Eram 7 anos de fartura que seriam consumidos quando fossem seguidos 7 anos de escassez e de fome sobre a terra. Quando o faraó se depara com essa interpretação, aquilo traz paz ao coração de faraó, mas ao mesmo tempo uma pergunta: e agora? Os demais sábios começam a questionar: mas que hebreu maluco é esse? O Nilo nunca deixou de nos dar o que precisávamos, nunca deixou de ter a cheia que veio, tornou a terra fértil para que nós pudéssemos plantar. Como é que vai ser isso? O faraó não fez essa pergunta, não. A pergunta de faraó foi outra: e agora? O José dos sonhos disse: escolha alguém hábil que durante os anos de fartura arrecade aos cuidados do rei em celeiros um percentual da colheita, e quando vierem os anos de fome haverá mantimento no Egito. Faraó não teve dúvida: tu és este homem. Queridos, chegará o dia em que Deus vai mandar alguém dizer: você é a pessoa. A vaga é sua. Mas que vaga, Faraó? A vaga de governador. Mas que vaga de governador? Não existe essa vaga, não tem problema, vamos criar. Se você estudar a história do Egito, nunca houve um governador no Egito antes de José e nem depois. Ele foi o único em toda a história do Egito. Mesmo que a vaga que Deus tem para você não exista, Ele manda criar. Cria a vaga de governador e coloca José nessa vaga, porque a vaga é dele. Deus tem uma vaga reservada para você. Eu vou repetir: Deus tem uma vaga reservada para você. Por isso eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, Shalom. Porque a palavra não volta vazia. Eu não sei quantos anos já se passaram desde que você sonhou ou ouviu uma profecia, uma palavra, uma promessa sobre a sua vida. Mas a palavra que sai da boca do Senhor, grava esse texto de Isaías 54:11 na tábua do seu coração e volte a sonhar. Volte a sonhar. Muitas vezes, por causa das circunstâncias, você abafa, você sufoca, você reprime os sonhos do coração de Deus para a sua vida. Quem fez isso? Até que Deus falou assim: não, você passou por todo esse processo. Foram 30 anos de ministério, foram 3 períodos de deserto de 21 anos. 3 vezes 7 para chegar até aqui.
Os 1000 dias de lives foram os processos. Deus trabalhando. Você está na casa do Potifar. Ah, ficou bom. Não, sai daí. Não é aí o seu lugar. Vai para a prisão. Está começando a ficar bom. Na prisão ainda está começando. Não, sai daí. Ainda tem outra coisa. E assim tem sido o ano de 2023. De cumprimento de promessas. Aleluia. E eu não tenho dúvidas do que aquilo que nós vivemos aqui no aniversário da Igreja Casa do Pai e ontem no pós-marcha é parte disso. Cumprimento de promessas. Ontem estavam orando juntos gerações de pastores dessa cidade. Numa só voz, num só propósito, numa só fé, numa só palavra. É tempo de cumprir promessas. É tempo de tomar posse. É tempo de marchar. Lembra do povo de Israel quando chega diante do Mar Vermelho e em pouco tempo esquece da promessa? É impressionante isso. Os discípulos, no texto que eu li no início, lá de João 20, 19, eles em 3 dias, foi o tempo que Jesus ficou morto, esqueceram de promessas e palavras e ensinamentos de mais de 3 anos. 3 dias foram suficientes para eles esquecerem de mais de 3 anos. O povo de Israel, quando chega diante do Mar Vermelho, bastou o Mar Vermelho para eles esquecerem de todas as promessas e das pragas que eles viram Deus derramar sobre o Egito para libertar o povo. Ai, Moisés, não tinha covas suficientes para nós lá no Egito. O Senhor nos trouxe até aqui para morrermos nesse deserto. E vão para cima de Moisés. Quando Moisés fala com Deus, Deus fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que o pastor Adriano diga ao povo dessa cidade que marche. Não é mais tempo de clamar, é tempo de marchar. Não é mais tempo de questionar, nem de duvidar, nem de argumentar ou de tentar entender. É tempo de marchar. Igreja Casa do Pai, é tempo de marchar. É tempo de tomar posse. É tempo de estender, de alargar as estacas da tenda. Isso tudo começa quando você deixa Shalom trazer paz ao seu coração. E essa paz é a certeza da presença. Volte a sonhar. Não permita que as circunstâncias te façam sufocar, te façam reprimir e esquecer os sonhos de Deus para a sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Porque não foi Ele que te escolheu, não foi Ele que te chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor, não foi Ele que te salvou, que te resgatou, que pagou o preço e que te tirou do lamaçal de lodo e pecado e te trouxe até aqui. Por quê? Se Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Lembre-se das promessas. E eu não tenho aqui outro papel nesta noite senão dizer a Igreja Casa do Pai, pastor Adriano e pastora Carol, lembrem-se das promessas. Igreja em Praia Grande, lembre-se das promessas e volte a sonhar. Que sonhos? Os sonhos do coração de Deus. Aqueles sonhos que Ele sonhou para você. Não faça como o povo de Israel. O povo de Israel, tendo a oportunidade de falar diretamente com Deus, ele disse: Moisés, vai em nosso lugar. A questão aqui é simples. Você vai
Ou você vai esperar Deus mandar o outro no seu lugar? Deus queria falar diretamente com o povo. E sabe o que o povo disse? Moisés, vai no Senhor, vai você. A gente não vai. Depois você dá uma olhada, esse texto está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 18 em diante. Eu vou ler o 19. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Mas no versículo 20 respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Versículo 21, presta atenção. O povo estava de longe, mas Moisés se chegou à nuvem escura em que Deus estava. Esse é o retrato da igreja hoje. Eis-me aqui, Senhor, envia o pastor Adriano. Eis-me aqui, Senhor, envia a pastora Carol. Isaías, quando ele estava diante da presença do Senhor, não foi isso que ele disse. Quando ele contemplou, Isaías capítulo 6, quando ele contemplou a glória do Senhor, ele foi curado. E depois que ele foi curado, ele ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por quê? Porque ele foi curado. Por que ele foi curado? Porque ele teve um encontro com Deus. Mas para ter um encontro com Deus tem que estar na presença dele. Você concorda comigo? Então não faça como Israel. Você entendeu uma coisa? A gente tem orado tanto pela nação de Israel, um povo escolhido por Deus. Para quê? Deus queria falar com o povo inteiro. Sabe quem não quis? O povo. Já quem gosta de estudar, a arqueologia já encontrou esse monte lá na Turquia, onde hoje é a Turquia, que todo o topo do monte está queimado, porque Deus desceu. Você pode ver que o texto fala em fogo. O monte fumegava, ou seja, pegava fogo. Deus desceu porque ele queria falar com o povo. E o que o povo disse? Não, vai você, Moisés. Enquanto Moisés entrava na nuvem escura da presença de Deus, o povo dizia, vem nos dar um recado depois, Moisés. A gente não vai para que a gente não morra. Por quê? Porque o povo de Israel não estava disposto a abrir mão do seu estilo de vida de pecado. E é claro, se você não abre mão do estilo de vida de pecado, chega perto de Deus e acontece o quê? Morre. Simples. Moisés dizia, não temam, ele veio para que vocês sejam provados e não pequeis. Lê depois, Êxodo capítulo 20, você vai entender melhor do versículo 18 até o 21, 4 versículos. Mas o povo disse, não, vai Moisés, eu não, porque eu prefiro permanecer no meu estilo de vida do Egito. Não adianta sair do Egito se o Egito não sai de você. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. O que aconteceu? Morreram no deserto. Esse é o único problema. Quem tem promessa, mas não tira o Egito do coração, morre no deserto. Diz o texto, é forte essa expressão, que os seus ossos secaram no deserto. Eu não quero ter meus ossos secos no deserto, eu nem pensar no assunto. Eu quero entrar na terra prometida. Deus tinha para eles a terra da promessa, de novo a promessa. Mas Deus queria falar com eles, e eles disseram, vai Moisés. Olha que interessante, Moisés descia do monte, o rosto dele. Você está entendendo o que é que está faltando na igreja hoje para chamar a atenção do mundo?
está faltando ir para o monte, descer do monte brilhando. Moisés chamava a atenção porque o rosto dele brilhava. Por quê? Porque ele tinha falado com Deus. Tem como falar com Deus e não brilhar o rosto? Não tem um velho ditado que diz assim: dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és? Anda com Deus para ver o que vão dizer de você. E se você anda muito com uma pessoa, você acaba ficando parecida com ela. Anda com Deus para ver como é que você vai ficar. Moisés descer do monte, mas ele estava cobrindo, porque o rosto dele brilhava, e o brilho até ofuscava. E Deus queria cumprir promessa na vida daquela geração, mas aquela geração não quis. A exceção é claro de Josué e Caleb, que entraram na terra, porque eles se dispuseram a deixar o Egito para trás. Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero orar com você também. Deixa o Egito para trás. Deus tem para você uma terra boa, que mana leite e mel. Ah, mas onde que é? Praia Grande. É Praia Grande. Porque onde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor vai te dar por herança. É Praia Grande. Deus tem uma terra boa que mana leite e mel para você. Deixa o Egito para trás. Creia na promessa e simplesmente volte a sonhar. Volte a sonhar. Sonhar com aquilo que Deus te prometeu. Porque se a gente começa a se acomodar e começa a gostar do Egito, né? Eu não sei que povo era aquele, mas até de cebola eles conseguiam ter saudades. Tem alguém aqui com saudade da cebola? Eles tinham saudade das cebolas do Egito. É mole, você quer mais? Cebola, pepino, carne, qualquer coisa que remetesse ao Egito, eles queriam voltar. Tanto que Moisés subiu e eles fizeram um bezerro. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei e eles fizeram um bezerro. Porque aquilo estava queimando no coração deles. Sabe, queridos, eu vejo um Deus com as mãos abertas, com os braços estendidos, disposto a cumprir promessas no tempo dele. E essa palavra é para você. Saiba que existe um tempo e tem uma vaga separada para você. A sua vaga está aberta, é sua. Você já participou de processo seletivo? Você sabe do que eu estou falando. Brigar por uma vaga. Não é com Deus, não tem briga por vaga, porque Ele já reservou a sua. Você vai passar por muitas situações na sua vida que você vai ter que disputar uma vaga. Mas Deus já reservou a sua vaga. Que vaga é a sua? É aquela que Ele te prometeu. Seja o diaconato, seja o presbitério, seja o ministério pastoral, seja a música, a vaga é sua. O que precisa? Simplesmente abrir o coração para viver o ano do cumprimento das promessas. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Porque Deus foi ministrando ao meu coração ao longo dos últimos dias. Em nossa cidade há muitas pessoas machucadas, feridas e que já não tem mais esperança. Sabe, queridos, quando eu estive com vocês no aniversário desta obra, eu vi que Deus tem um propósito específico para cada um aqui. Deus tem um projeto específico para esta casa do Pai. Que você faz parte desse projeto. Eu tenho visto ao longo dos últimos anos
Muita gente machucada aqui em Praia Grande. Já houve quem dissesse, não sei se você já ouviu essa fala, que Praia Grande é a cidade que mata seus profetas. Só que eu quero dizer outra palavra. Que em nome de Jesus é tempo de recomeçar. É tempo de restaurar. É tempo de restituir. Eu vi isso nitidamente no mundo espiritual ontem no pós-marcha. Chegou um tempo, queridos. E a casa do Pai está incluída nesse projeto de forma muito especial. Só que onde é que isso começa? Começa com você. Começa com você. Você precisa entender que a vaga é sua. Não espera Deus mandar outro no seu lugar, igual Israel quis que Moisés fosse, e só Deus falasse só com Moisés. A vaga é sua. Não quer dizer que Deus vai falar comigo? Vai. Não se surpreenda se Deus começar a falar com você em sonhos. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Não se surpreenda se Deus começar a te dar melodias, cânticos, composições. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Não se surpreenda se de repente Deus começar a te dar textos bíblicos para você ministrar. Eu profetizo que em meio a este povo existem pastores, existem missionários, existem pregadores da palavra, existem músicos talentosos, existem adoradores, existem artistas. Eu profetizo que em meio a esta congregação da Igreja Casa do Pai existem pessoas com dons e talentos, com habilidades dos céus. A gente busca habilidades da terra. Você quer receber as habilidades dos céus? Você quer receber aquilo que Deus tem para a sua vida no sobrenatural, ou você se contenta com o natural? Eu tenho dito que Deus basta do natural. O natural já é suficientemente tedioso. Eu quero ter o sobrenatural. E na palavra de Deus está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus havia dito para eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Você está disposto a viver um Pentecostes na sua vida? Você está disposto a viver um Pentecostes na sua casa? Você está disposto a viver um Pentecostes no seu ministério? Você está disposto a viver um Pentecostes no seu trabalho, nas suas finanças, no seu casamento, com os seus filhos? A palavra não mudou. Diferente do que muitos acham, Deus não se modernizou. Ele é o mesmo. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se você entendeu essa palavra, e o bom que hoje a tecnologia, nosso irmão aqui, habilidosíssimo, deixa tudo registrado, você pode assistir de novo depois para poder mastigar, porque a palavra ela precisa ser digerida, ruminada. O que é uma ruminar? Engole, volta para mastigar de novo. Engole e volta para mastigar de novo. E se você entendeu essa palavra, você entendeu que é tempo de tomar posse do sobrenatural. Para viver promessas. Só vive promessa, vou repetir, só vive promessa quem anda no sobrenatural. José foi viver a promessa quando ele interpretou sonhos. Interpretar sonhos é sobrenatural, sim ou não? Sim. Sim. Aí ele foi viver a promessa no palácio.
Ou seja, por que eu contei um pouquinho da minha história? Depois eu fui falar de José para embasar na palavra, mas para mostrar para vocês que isso também acontece hoje, porque Deus é o mesmo. E não tem nada de natural Deus falar com uma pastora lá na Paraíba para me mandar para lá para fazer uma coisa que Deus disse que aconteceria 30 anos atrás. E eu não contei para ela, mas o Espírito Santo sim. Ele não mudou. E aquilo que ele disse a seu respeito não vai mudar. Não voltará vazia a palavra que saiu da sua boca. Eu quero orar por nós. Concluímos essa ministração. Eu não sei se eu já passei da hora, acho que sim. E eu quero desafiar você. Quero desafiar você a romper em fé nessa noite. O que é romper em fé? O que é romper? Abrir caminho. Se você não fizer força, não vai acontecer, sabia disso? A palavra de Deus é muito clara quando ela diz: esforça-te. O reino dos céus é tomado por esforços, que se esforçam, se apoderam dele. Deus falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, fazer força. Você tem que romper. Romper os seus próprios paradigmas, a sua zona de conforto, aquilo que você acha que já está ficando bom. Às vezes você se acomodou como se fosse mordomo na casa de Potifar. Às vezes você se acomodou como se fosse administrador da prisão, e Deus tem para você uma vaga no palácio. Você quer ficar com Potifar, quer ficar na prisão, você quer ir para o palácio. Aí vem a hora de romper. Senhor, eu quero para mim o que o Senhor tem para mim. E se você tem ousadia de dizer isso para Deus essa noite, eu quero orar por você. Eu quero para mim o que Deus tem para mim. Eu hoje aprendi a lição. Eu não quero mais nada, eu só quero aquilo que Deus tem para mim. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Eu sei que vai doer, e muito. Eu sei que vai machucar, e muito. Eu sei que não vai ser fácil, de jeito nenhum. Mas eu quero para mim o que Deus tem para mim. E se você também quer para você o que Deus tem para você, eu quero orar por você. Se você quer receber esta oração, eu convido você a ficar de pé e declarar comigo: Senhor, eu quero para mim o que o Senhor tem para mim. Não importa se não é o que você pediu, não importa se não é o que você queria, o que importa é que é o que Deus quer de mim ou de você. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço. E agora, em nome de Jesus, te peço que o Senhor toque, através do teu Espírito, no coração de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Se esta palavra realmente tocou e fez vida, se ela confirmou, se ela de fato testificou no coração, que o Senhor possa começar a mover os teus filhos a declararem: Senhor, eu quero aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero aquilo que o homem pode me oferecer, eu não quero título, eu não quero reconhecimento, eu não quero cargo, eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu quero aquilo que Deus tem para mim. Que o teu Espírito comece a passear no meio do teu povo, Pai, tocando, ministrando, curando, livrando, operando milagres, porque quem faz a obra é o Senhor, não sou eu. Em nome de Jesus, Pai, toca nos enfermos essa noite, aqueles que chegaram aqui, Senhor Deus, deprimidos. Eu sei que muitos não queriam nem estar aqui nessa noite, porque não tem mais ânimo para prosseguir. Senhor, que o teu Espírito comece a agir agora de forma sobrenatural, tocando no coração, na alma,
e nas emoções. Em nome de Jesus, toca, Senhor Deus, renova, restaura aqueles que estão cansados. Pai, a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão sem se fatigar. Isso é promessa do Senhor. Portanto, Pai, renova o teu povo, desperta, inquieta, incomoda, se preciso for, tira o sono, mas leva o teu povo ao posicionamento. Pai, essa palavra não é outra senão de despertamento, para que a tua igreja realmente se posicione e diga: Senhor, eu quero apenas o que o Senhor tem para mim, eu quero somente aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não quero aquilo que o mundo pode me oferecer, mas eu quero aquilo que Deus tem, a vaga que Deus reservou para mim. Quantas vezes o mundo nos oferece muitas vagas, oportunidades, bandejas que são servidas e nos são apresentadas, mas Senhor, o que eu quero é aquilo que Deus tem para mim. Que o teu povo possa declarar: eu quero aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero aquilo que o mundo pode me dar, eu não quero aquilo que a sociedade pode me oferecer, eu não quero aquilo que os homens têm para me dar, mas eu quero aquilo que Deus tem para mim. Em nome de Jesus, completa a tua obra no coração da tua igreja, a igreja, a casa do Pai. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Continua, Espírito Santo, passeando no meio da tua igreja. Continua ministrando, Senhor, aqueles que estavam prestes a desistir. Eu vi aqui pessoas prestes a desistir, Senhor. Entra agora com o teu Espírito Consolador. Toca nos corações. Quantos que já desistiram do projeto de Deus? Quantos que já não conseguem mais se enxergar vivendo as promessas do Senhor? Como há pouco tempo atrás eu também já não conseguia mais enxergar. Oh Deus de Israel, vem agora e ministra com o teu Espírito. Sopra neste lugar, Senhor. Sopra neste lugar, Pai. Sopra neste lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Pega na mão da pessoa do teu lado. Aperta para dar glória a Deus. Fala assim: Essa semana será uma semana de viver os sonhos de Deus na tua vida. sonho de Deus. Fala assim: não ande segundo o teu coração. Segundo o teu coração, Você vai fazer aquilo fazer aquilo que Deus Deus pediu para você fazer. pediu para você fazer. Os caminhos que Ele te mostrar, você Caminho vai andar no caminho dele, dele, fazendo a vontade dele. fazer a vontade dele. Porque a vontade dele A vontade dele é boa, é boa, perfeita perfeita e agradável. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, pelo pastor Alexander. Agradecemos para a tua igreja, Senhor, receber essa palavra. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Jesus, e as duas consolações do Espírito, repousem sobre a igreja. A igreja de Deus diz: Amém. Agir Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Ele prometeu, Ele irá cumprir. porque Deus é, Fiel, Deus é. fiel. Graça e paz ao teu irmão. Shalom. Um abraço nele. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Para a glória de Jesus.